Socialista. Jornal das 9, vamos ainda Vida Nacional. A plataforma de sindicatos dos professores entregou esta tarde um pré-aviso de greve no Ministério da Educação. Greve foi aprovada, como demos conta aqui ontem, dia da marcha que juntou mais de 20 mil professores aqui em Lisboa. Os professores não concordam com a divisão de carreira em duas categorias, professor e professor tutelar. A greve nacional foi marcada para os próximos dias 17 e 18. Os sindicatos admitem voltar atrás se a Ministra da Educação alterar os pontos que dificultam a evolução na carreira, mas o Ministério da Educação diz que não vai alterar, e estamos a citar aqui declarações das últimas horas, não vai alterar os princípios do novo Estatuto. O Secretário de Estado da Educação, de resto, disse aqui à SIC Notícias que alguns professores e sindicalistas revelam, e eu aqui cito, revelam ignorância, disse ele, sobre a proposta de alteração do Estatuto da Carreira. Vamos começar por recuperar as declarações do Secretário de Estado, Jorge Praga. Nós já alterámos por duas vezes, de forma bastante significativa, a proposta inicial que tínhamos apresentado às associações sindicais. Ontem mesmo foi apresentada uma proposta que corresponde a uma aproximação significativa às preocupações das associações sindicais, sendo naturalmente que não prescindimos dos pontos fundamentais que a proposta do Governo tem. Em primeiro lugar, que o novo Estatuto diferencie efetivamente aqueles que são os melhores profissionais e aqueles que se limitam a cumprir ou cumprem insuficientemente as suas funções. Ou seja, está a falar dos dois escalões. Não, através de uma avaliação. Há uma avaliação rigorosa que tem de ser feita e que tem de acabar com aquilo que existe hoje. Aquilo que existe hoje é que qualquer professor basta cumprir um calendário para ser promovido até ao topo da carreira. A questão é quem e como é que avalia um professor. Naturalmente. E por outro lado, a questão das cotas, que hoje foi muito reivindicado durante esta manifestação. Naturalmente que a questão de quem avalia, aquilo que nós estamos a fazer é que a avaliação é feita no interior da escola, pelos professores titulares que acompanharão o processo de avaliação e pelo órgão executivo da escola. E é no âmbito do órgão executivo da escola que há outras componentes, dados objetivos, entre os quais aquele tem sido a avaliação feita pelos pais. Entre os quais a avaliação feita pelos pais. Isso é um facto que não se alterará. É um contributo. A nossa intenção é manter este princípio. Depois há outro que é muito importante também, que é o de que os professores que têm mais tempo de serviço, mais experiência, mais formação e que recebem por isso uma retribuição superior, tenham mais responsabilidade e tenham a responsabilidade de organizar o trabalho nas escolas. Uma das coisas que mais me impressionou é o enorme desconhecimento relativamente às propostas do Governo pelos professores, inclusivamente por alguns dos sindicalistas. Ou seja, acha que aquilo que ouvimos hoje é ignorância sobre o que está a discutir? Há uma parte que sem dúvida, é ignorância. Eu ouvi ainda hoje o secretário-geral de uma das maiores federações falar de uma questão, a questão da licença para maternidade, ficou ontem clara e completamente resolvida com a nova proposta do Governo. O Secretário de Estado da Educação, Mário Nogueira, é coordenador da Comissão Negociadora da FENPROF. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Este desconhecimento que é ali invocado pelo Sr. Secretário de Estado da vossa parte quanto ao contorno real das propostas de carreira, como é que reage a isso? Olha, em primeiro lugar, agradecer de facto o convite que a SIC fez para estarmos aqui hoje também, para exercermos o direito do contraditório. E a primeira coisa que eu gostava de dizer é que só não nos surpreende a falta de respeito com que o Sr. Secretário de Estado trata os professores, os dirigentes sindicais, esta cultura de permanente ofensa e insulto, porque, efetivamente, isto fez escola no Ministério da Educação. E, portanto, quando o Sr. Secretário de Estado vem aqui dizer que se trata de ignorância ou desconhecimento, efetivamente, procura apenas, e de mentira até, porque a certa altura, eu vi ontem a peça, dizia que, enfim, que estavam a mentir aos professores, os dirigentes, em relação aos conteúdos do Estatuto. Bom, tenta, naturalmente, manipular a
à opinião pública, mas isso tem sido, digamos, O quase... professor Mário Nogueira, como sindicalista que há, sabe que a linguagem sindical às vezes é excessiva. Exatamente. Em termos iconográficos, por exemplo, eu ontem vi um cartaz particularmente deselegante com uma referência à senhora Ministra. Sim. Portanto, o que quer dizer que a situação negocial está muito crispada, Sim, talvez, não é? também quero dizer, mas já agora dizer... Não traduz certamente da vossa parte, eu presumo, de falta de respeito para com as pessoas aliás, da tutela. Quero dizer Portanto, que os cartazes e alguns cartazes que partem da iniciativa dos próprios professores traduzem o sentimento de grande revolta e de grande indignação que eles sentem neste momento, não apenas pelas medidas e pelas propostas, mas por um discurso sistemático do Sr. Secretário de Estado, da Sra. Ministra, em relação aos professores. Mas, indo àquilo que talvez interesse mais... Pois, são questões de forma, claro. Exatamente, de dizer o seguinte. Eu ouvi o Sr. Secretário de Estado e como estive na reunião em que nos foi apresentado o projeto de estatuto que agora foi referido, aliás, estive não apenas como responsável da Comissão da FENPROF para a negociação, mas até porta-voz da plataforma de 14 sindicatos que estão unidos e que são as mesas negociais neste processo, e, sinceramente, fiquei até a pensar que entre o dia da tarde de quarta e o dia de quinta, portanto, durante a noite, o Sr. Secretário de Estado tivesse elaborado algum novo documento que nós ainda desconhecêssemos. Porque, efetivamente, aquilo que nós temos, aquilo que nos foi apresentado na quarta-feira, na reunião que teve lugar nas instalações do CNE, foi exatamente um projeto que até em alguns aspectos, curiosamente, fica mais recuado, agrava algumas das propostas anteriores. Por exemplo, o Ministério da Educação veio anunciar a criação de novos escalões na carreira de professores e realmente a criação de um quinto escalão numa carreira que até agora tinha quatro apenas, serve exclusivamente para colocar mais 4 anos de permanência em índices anteriores para se chegar ao índice 235. Ou seja, nesta proposta há um topo intermédio, que até agora demorava 15 anos a chegar e que na proposta de há 2 dias demora 19. Há uma questão que é também fundamental nós analisarmos. As coisas como estão, ao que parece, não podem continuar como estão. Os professores têm que ser avaliados externamente. Nós temos taxas de insucesso escolares tremendas. Os senhores são uma classe fundamental para a vida pública, não está em questão. Por vezes, também lhe digo, são despejadas expectativas em cima da escola que se calhar competem às famílias, portanto isso já é um problema sociológico. Claro. Mas a verdade é esta, nós temos taxas de insucesso muito grandes. E talvez as pessoas da sua classe, isso é um argumento banal, as pessoas da sua classe, que se distinguem pela excelência de trabalho e há gente, obviamente, com isso, que não vá propriamente em experimentalismo louco, como muitas vezes têm ido, essas pessoas têm que ser distinguidas, têm que ser encorajadas, as suas escolas têm que ser premiadas também. Portanto, isso é preciso diferenciar. O sindicalismo aí luta pela igualdade das pessoas. Não é verdade. Não é verdade e digo-lhe mais. As organizações sindicais lutam pela motivação dos que tem que ser dada aos professores. Luta por uma avaliação de desempenho exigente e rigorosa.